A Torre de Babel, por que as línguas do mundo foram confundidas? E qual seria o local da torre hoje? A Torre de Babel é um dos relatos mais intrigantes da história bíblica, narrado no livro de Gênesis, capítulo 11. Este episódio se passa após o dilúvio e busca explicar a origem da diversidade de línguas no mundo. Segundo o texto bíblico, em um período remoto, toda a humanidade falava a mesma língua e tinha uma linguagem comum. Unidos pela mesma forma de comunicação, os povos decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um feito que simbolizava tanto sua capacidade coletiva quanto seu desejo de exaltar a si mesmos. O significado da torre. A construção da torre foi vista como um ato de orgulho e desobediência a Deus. Em vez de se espalharem pela terra, conforme o mandato divino de frutificai e multiplicai-vos, os homens optaram por permanecer em um só lugar e construir uma obra monumental. A torre não era apenas uma construção física, mas também uma expressão da tentativa humana de igualar-se a Deus. O texto bíblico descreve que Deus desceu para observar a torre e, ao perceber o potencial ilimitado de uma humanidade unificada, decidiu confundir sua linguagem, tornando impossível a comunicação. Isso resultou na dispersão dos povos por toda a terra. Assim, a Torre de Babel simboliza a origem das diferentes línguas e culturas do mundo, além de servir como um lembrete das consequências do orgulho humano. Onde estava localizada a Torre de Babel? Embora a narrativa seja rica em simbolismo, muitos estudiosos e arqueólogos tentaram localizar a Torre de Babel no mundo real. A maioria das teorias aponta para a antiga Mesopotâmia, uma região correspondente ao atual Iraque. A cidade de Babilônia, uma das mais importantes da antiguidade, é frequentemente associada à torre devido ao seu nome e à presença de zigurates, templos em forma de torre que eram comuns na cultura mesopotâmica. O zigurate de Temenanquê, dedicado ao deus Marduk, é muitas vezes citado como a possível inspiração para a história da Torre de Babel. Este zigurate tinha uma estrutura impressionante, com vários andares e uma escadaria que parecia conectar o céu e a terra. Embora as ruínas dessa construção estejam hoje em estado de degradação, relatos antigos sugerem que ela alcançava uma altura impressionante para a sua época. Lições e reflexões. A narrativa da Torre de Babel levanta questões sobre a unidade, o progresso e os limites da humanidade. Enquanto alguns interpretam a história como um aviso contra a arrogância e o desrespeito à vontade divina, outros a veem como uma expressão da curiosidade humana e da busca por transcendência. De qualquer forma, a história continua relevante, especialmente em um mundo globalizado onde as barreiras linguísticas ainda representam desafios significativos. A Torre de Babel e os dias atuais. Se a Torre de Babel fosse localizada hoje, ela provavelmente estaria na região da Babilônia, próxima às ruínas do zigurate de Temenanquê, no sul do Iraque. Essa região é rica em história e simbolismo, servindo como um lembrete do que os antigos alcançaram e de como suas aspirações continuam a ecoar na narrativa humana. A Torre de Babel é um marco cultural e espiritual que transcende seu contexto bíblico, convidando-nos a refletir sobre como usamos nossa capacidade de comunicação e cooperação para moldar o mundo em que vivemos. A interpretação da confusão das línguas. A confusão das línguas, como descrita na história de Babel, carrega significados profundos que vão além da simples explicação do surgimento das diferentes línguas no mundo. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia interpretam essa confusão como um reflexo da natureza humana e das relações com o divino. Por um lado, a diversidade de línguas pode ser vista como um castigo divino pela tentativa de os seres humanos desafiarem a ordem natural estabelecida por Deus. A construção de uma torre tão alta, uma tentativa de alcançar os céus, simboliza a tentativa de transcender os limites impostos pela natureza e pela própria divindade. Deus, ao confundir as línguas, interrompe essa tentativa de controle e orgulho humano, lembrando que, independentemente da ambição, o ser humano não pode superar os limites do seu destino. Essa ação divina, portanto, não apenas impede a conclusão da torre, mas também reafirma o domínio divino sobre a Terra e o cosmos. Por outro lado, alguns estudiosos consideram a confusão das línguas como uma maneira de promover a diversidade e a multiplicidade das culturas humanas. A dispersão da humanidade resultante da confusão das línguas é vista como uma forma de Deus assegurar a pluralidade de povos e culturas, algo que, de certa forma, também reflete uma celebração da complexidade da experiência humana.
Se as pessoas tivessem permanecido unidas sob uma única língua, talvez a história humana tivesse se moldado de uma maneira diferente, mais uniforme, mas com menos espaço para a criatividade, inovação e o desenvolvimento de diferentes perspectivas. A conexão com a modernidade. A história da Torre de Babel também pode ser lida como uma metáfora para os desafios contemporâneos de comunicação e entendimento entre diferentes culturas e sociedades. Em um mundo globalizado, onde as distâncias são encurtadas pela tecnologia e os intercâmbios culturais se multiplicam, a diversidade de línguas e culturas continua a ser um desafio e, ao mesmo tempo, uma fonte de riqueza. Na era moderna, onde as informações circulam instantaneamente e as barreiras físicas quase não existem mais, as dificuldades de comunicação entre pessoas que falam diferentes línguas são um reflexo direto da história de Babel. Ferramentas de tradução e tecnologia avançada, como a inteligência artificial, buscam diminuir essas barreiras, mas, ainda assim, a pluralidade de vozes e pontos de vista continua sendo um desafio. A diversidade cultural, embora celebrada por muitos, também pode criar tensões em sociedades globalizadas, refletindo a ideia de que, embora sejamos conectados, muitas vezes não conseguimos nos entender completamente. A história da Torre de Babel, então, pode ser interpretada como um alerta sobre os perigos de tentar controlar ou centralizar demais o poder, seja na política, na tecnologia ou na cultura. Ao mesmo tempo, ela é uma oportunidade para refletirmos sobre como podemos conviver melhor em um mundo plural, onde, apesar de nossas diferenças, ainda buscamos maneiras de trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. A Torre de Babel permanece uma história relevante e intrigante, com muitos níveis de interpretação que se aplicam tanto ao passado quanto ao presente. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias ambições, os limites da nossa humanidade e como lidamos com as diferenças entre nós. Em última análise, a história nos lembra que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus por meios humanos, mas em compreender e respeitar os limites que nos foram dados e a diversidade que nos define. O local exato da Torre de Babel pode ter sido perdido nas brumas do tempo, mas seu impacto continua a ser sentido até hoje, em nossa busca por unidade, compreensão e conexão. Seja na antiga Babilônia ou na moderna era digital, a história de Babel nos ensina que, embora a comunicação entre os povos possa ser desafiadora, ela também é uma oportunidade para aprender, crescer e encontrar novas formas de colaborar em um mundo cada vez mais interconectado.